Olá pessoal, meu nome é Jonas Bravo e hoje a gente vai conversar sobre o que é uma forma, um cati ou então um taolu. Bem, se você treina Kung Fu ou se você já viu alguém que treina Kung Fu, você já deve ter visto uma forma. Uma forma é uma coreografia, só que você não encontra movimentos de dança, você vê movimentos de luta. É uma maneira de decorar os movimentos, de guardar os movimentos, sem você precisar usar o recurso, por exemplo, de um papel ou então uma filmagem. Isso era essencial para os mestres da antiguidade, justamente porque as pessoas não eram alfabetizadas e você não tinha um recurso. Então, não fazia sentido você escrever as coisas ou anotar. Você condensava as técnicas numa sequência que era facilmente decorada. Então você gravava no seu próprio corpo. Por isso que o Kung Fu tradicional ele é quase totalmente focado no treino de formas, taolus ou cati. Agora, o que significa esses nomes, né? Basicamente, taolu é a palavra chinesa que a gente vai usar para descrever a forma. E essa forma ela pode ser também traduzida por rotina. Então são vários movimentos que você treina repetidamente. Então você tinha primeiro o básico, que são movimentos-chave, e aí você vai rebuscando esses movimentos e aí você vai criando formas muito complexas. Basicamente é como você grava um estilo tradicional num ambiente que não tem câmeras, não tem nem papel e não tem nem pessoas que conseguiriam ler instruções. Por isso ela é muito importante. Além desse detalhe, né, que a forma ela serve para gravar o estilo, ela tinha algumas outras funções. Uma dessas funções é uma questão de desenvolvimento físico mesmo. Se você tem que fazer uma sequência determinada de movimentos, você vai ter um desenvolvimento de coordenação motora, porque você vai ser forçado a seguir um determinado padrão. Além disso, você tem um desenvolvimento físico, já que você precisa de muito fôlego para fazer o movimento com uma explosão muito grande num espaço curto de tempo. Então você quer fazer o mais rápido, o mais forte possível, e aí você treina muito seu fôlego, você treina muito seus músculos, você vai desenvolver o seu condicionamento físico. E tem outro ponto, que é a questão da segurança. Pensa o seguinte, na antiguidade, você ter um conhecimento marcial era a mesma coisa de que hoje em dia ter uma arma de fogo. Então a pessoa que sabia usar bem uma lança ou uma espada, ela era muito mais capaz de derrotar uma pessoa comum do que hoje em dia, já que hoje você tem armas de fogo que deixam todo esse treino marcial como inútil mesmo. Então um mestre de Kung Fu muito habilidoso, mesmo armado com uma lança ou um facão, algo do tipo, ele não tem chance nenhuma contra uma pessoa que está armada com um revólver, por exemplo. Então você tinha essa ideia de que a técnica marcial era algo muito poderoso e que não deveria ser ensinado a qualquer um. Por isso, no Kung Fu tradicional, é muito comum você introduzir a forma e não explicar o que cada um daqueles movimentos pode fazer. Então, se chega um aluno que você não conhece, você vive num vilarejo na China antiga, você primeiro vai testar esse aluno, você vai ver como é o desempenho dele, ético mesmo. Então você vai ver se ele é uma pessoa que você pode confiar e ele vai passar anos e anos treinando com você, provavelmente morando na sua casa, e aos poucos você vai ensinando para ele as técnicas. Isso é para evitar, por exemplo, que alguém fosse atrás de um mestre de Kung Fu renomado, depois ele vai lá, aprende uma técnica que era muito mortal e depois ele simplesmente faz um grupo de bandidos e vai assaltar vários vilarejos, várias cidades. Então tem essa questão que ela é o próprio guardar a técnica, aí tem essa questão que é o desenvolvimento físico e também tem essa questão de segurança, né? Para você não chegar, poder treinar uma pessoa ao mesmo tempo que você não explica exatamente o que é. E aí você vai encontrar várias formas de falar isso, né? Que aí o cati é um nome muito comum, cati ou kata, que deriva do chinês, mas que ao mesmo tempo é uma palavra pouco usual, que ela foi muito popular principalmente na década de 70, 80, mas que hoje ela já está em desuso. Então, se você ficou com alguma dúvida sobre o que é uma forma, se você tiver alguma curiosidade de saber algum detalhe técnico a mais, só deixar nos comentários aqui no vídeo e não esquece de deixar o seu like e seguir o nosso canal.